Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. 2 pessoas que tiveram o vírus morreram. A China concentra a absoluta maioria dos casos desse novo coronavírus. São mais de 17 mil. Um turista chinês morreu em Paris. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países. O Brasil tem 433 casos suspeitos do novo coronavírus. No mundo inteiro, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passou de 100 mil. WHO has been assessing this outbreak and we're deeply concerned that COVID-19 can be characterized as a pandemic. A Organização Mundial da Saúde declarou que a evolução do novo coronavírus chegou ao status de pandemia. A classificação veio no dia 11 de março, tardiamente, segundo alguns especialistas, quando mais de 100 países foram afetados pelo vírus, incluindo o Brasil. Ao todo, 118 mil pessoas já contraíram a doença ao redor do mundo e as mortes já passaram de 4.300, a maioria na China e na Itália. O nome pandemia é usado quando uma doença não se restringe apenas a uma região, mas está distribuída por todo o planeta. A OMS diz que a nova classificação não muda a maneira de reagir ao vírus. Os países afetados devem agora ampliar as ações que já vêm sendo feitas nos últimos meses. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que a mudança representa uma nova etapa do combate à disseminação do coronavírus, mas que a palavra pandemia deve ser usada com muita responsabilidade para não gerar pânico. O coronavírus começou como um surto, ou seja, um aumento brusco de casos em uma determinada região, a cidade de Wuhan, na China. Quando o número de casos aumentou subitamente dentro do país, passou a ser chamado de epidemia. É o mesmo que acontece em cidades ou estados brasileiros que declaram epidemia de dengue, aumentando o combate ao mosquito no país inteiro. Com a disseminação do coronavírus em escala global, a classificação evoluiu para a pandemia, a mais abrangente de todas. O último exemplo de uma pandemia mundial foi a do vírus H1N1, em 2009, que chegou a atingir 120 territórios do mundo em apenas 8 semanas. Imagens de aeroportos desertos e eventos esportivos realizados sem torcedores se tornaram comuns nos últimos meses, à medida que mais países foram aumentando seus números de casos confirmados. Vários eventos internacionais foram cancelados na Europa e nos Estados Unidos, como o Festival de Tecnologia e Artes South by Southwest, no Texas. E há especulações sobre o adiamento das Olimpíadas de Tóquio, originalmente marcadas para 24 de julho de 2020. No fim de janeiro, a Organização Mundial da Saúde já havia decretado emergência de saúde pública internacional por causa da disseminação do Covid-19. O Brasil tem algumas dezenas de casos confirmados e quase 1.000 deles ainda classificados como suspeitos. Os números ainda tendem a aumentar, e já existem casos confirmados de transmissão interna no país. No entanto, até a primeira semana de março, não houve notificação pelas autoridades de saúde de nenhuma vítima fatal.